Enquanto isso, dá tempo de ouvir mais um pouquinho a Fernanda Manhota, enquanto a gente reestabelece a comunicação, porque a gente já tem um pouco dessa informação ali de Cabello indo para cima, também, né, não surpreende, deste integrante do Conselho Nacional Eleitoral que estava fora da Venezuela, havia se comprometido a participar desse esforço de tentativa, nessa tentativa de fazer um processo eleitoral minimamente normalizado ou dentro das regras, que acabou, ao que tudo indica, não ocorrendo, e fez essas críticas, e aí agora também sendo um alvo público de críticas de Diosdado Cabello. Fernanda Manhota. Sem dúvida, Yuri, até corroborando o que a Luciana trazia, né, antes da queda de conexão, o que a gente está acompanhando, para usar a expressão que você citou, é de fato o governo dobrando a aposta. Então, são vários indícios, né, que vão nos pavimentando um caminho nessa direção. Não só o apoio que vai sendo declarado por decisões de outras instâncias, como foi o caso do Congresso, como foi o caso da Suprema Corte, né, agora ratificando a decisão do Conselho Nacional Eleitoral. Então, demonstra-se com isso que ele exerce um pleno domínio e que ele ainda goza, né, do apoio dessas estruturas institucionais que estão ali controladas pelo governo. Isso dá a ele uma certa força. Depois, ele, de novo, reforça a lealdade desses grupos militares que a gente falava, chega aí até mais longe, esticando essa corda no que tange a medidas contra oposicionistas, figuras que são consideradas um risco para o governo. Agora, esses que eles vão classificando nos termos que são muito comuns, né, desde o chavismo, traidor, né, eles falam muito disso, tanto em relação a figuras dissidentes dentro do país, quanto a lideranças internacionais. É bem comum tratar outros países e suas lideranças com esses mesmos termos, e isso tudo vai mostrando que ele não se vê cerceado ou de alguma maneira não se vê acuado ou desabonado de apoio, né, de forças que garantam a ele uma certa autoridade. Ao contrário, ele vai se sentindo à vontade para reafirmar as suas ações. E nesse sentido, até retomando o que a Débora trazia sobre como o governo brasileiro mapeou figuras-chave, tentou estabelecer interlocuções com essas figuras, na medida em que elas se aproximam, elas de certa maneira se misturam com o próprio governo Maduro, fica claro que elas não estarão nesse momento à disposição de um eventual acordo, porque o governo Maduro nesse momento tem pouco a perder. Quer dizer, o que ele está perdendo é o apoio internacional, o que ele está perdendo é o número de aliados globais e tudo isso, mas do ponto de vista doméstico, a costura está lhe favorecendo e ele não vê, portanto, razões para abandonar esse modelo no qual ele se vê como a força dominante. Agora, uma coisa que talvez esteja balizando a ação do Brasil e de outros países, e isso é interessante da gente manter presente, porque em política externa brasileira não acontece só no caso da Venezuela, é que em grande medida algumas ações do Brasil no campo internacional acabam sendo pautadas pelo olhar que o Brasil possuía, ou o mundo que o Brasil habitava há mais de 20 anos, Yuri. Como se a Venezuela de agora fosse a Venezuela de 20 anos atrás, como se o mundo de agora fosse o mesmo mundo de 20 anos atrás, lá do primeiro governo Lula. As figuras que estavam no poder e que desde então permanecem na Venezuela, elas podem ser as mesmas, mas é aquela velha história, né? O rio não é o mesmo, as pessoas também se transformaram. A gente não fica estático, né, no decorrer da história. E hoje a Venezuela goza, até do ponto de vista internacional, de dois aliados que talvez naquele período de 20 anos atrás, quando o Brasil poderia ter uma ascensão maior sobre esse país, que naquele momento ainda eram forças incipientes. Estamos falando da Rússia, a Rússia pós-Ucrânia, estamos falando de China, que hoje não é nem de longe o que era 20 anos atrás. Então, assim, dá para o Maduro também esticar essa corda com mais vigor, porque a compreensão que ele tem é de que ainda que o mundo ocidental esteja na contramão do que ele gostaria, ainda que ele perca os aliados regionais, incluindo o Brasil, que até agora ainda persiste, pelo menos tendo um diálogo com ele vai ter
em quem repousar. E esses países em quem ele pode repousar lhe dão muita confiança. Por isso, me parece que, embora o Brasil tenha feito bem em identificar quem são as forças que ainda exercem muita ascendência sobre ele, essas forças elas foram tratadas talvez com alguma ingenuidade. Um pouco daquilo, Yuri, que a gente costuma chamar de wishful thinking, né? É mais o que a gente gostaria que fosse do que efetivamente o que é.